É isso aí, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a vida de todos os irmãos amados nessa tarde abençoada, hoje 13 de maio de 2020. Vamos estar dando continuidade à nossa leitura de uma biografia para a sua edificação. Se você está no canal Balaio Literário, não deixe de se inscrever, acione o sininho, curta, dê o seu joinha, faça qualquer comentário, com relação ao vídeo, se você está gostando, se não, dê o seu like ou dislike se você não está gostando, nos dê também sugestões, todos os dias nós temos um vídeo, para a sua edificação. Temos agora também uma sequência, pela manhã, que são textos lindos demais para serem esquecidos, e também à tarde temos a biografia cristã para a nossa edificação. Então, compartilhe com seus amigos, entre os seus familiares, nos grupos do WhatsApp, no Face, e nos ajude aí a atingir o maior número de pessoas possíveis, ok? Conto com a sua ajuda em nosso canal Balaio Literário. Muito bem, hoje vamos falar de mais uma biografia baseada no livro Servos de Deus, de Frank Ferreira. Hoje vamos falar dele, Charles Haddon Spurgeon, o grande Spurgeon. Muito bem, deixa eu ajustar aqui. Chega. Muito bem, Charles Haddon Spurgeon, grande pastor batista, conhecidíssimo dentro das comunidades cristãs, pelo menos as reformadas e históricas, entre os batistas, evidentemente, também, mas também entre nós, congregacionais. Portanto, esteja atento à leitura desta biografia deste homem de Deus que é fantástico. Tenho vários livros de Spurgeon, que já conheço a literatura de Spurgeon há muito tempo, desde quando eu era seminarista, faz o quê? Cerca de mais de 20 anos, e sempre tenho aprendido muito com Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, pela graça de Deus, sou o que sou. O século XIX foi conhecido como o grande século do protestantismo inglês. Entre os anglicanos surgiram grandes pregadores como John Newton, Charles Simeon, políticos influentes comprometidos com causas sociais como William Wilberforce, nós já falamos sobre ele aqui no canal, e o amigo dos pobres Anthony Ashley Cooper, Lord Shaftesbury. Entre os não conformistas, herdeiros dos puritanos que foram expulsos da igreja anglicana em 1660, a mesma explosão de vida cristã se manifestava. Grandes pregadores como os presbiterianos Horatio Bonar e Robert Murray McLean proclamavam a palavra de Deus em seus púlpitos. Em menos de um século, a fé evangélica alcançou todos os cantos do mundo. William Carey, David Livingstone e Hudson Taylor foram os missionários que mais se destacaram no período. Nesse tempo singular, Charles Haddon Spurgeon se sobressaiu por seu extraordinário ministério em Londres, quando milhares acorriam para ouvir sua pregação acerca do Evangelho de Cristo. Essa é uma das grandes, vamos dizer assim, grandes atuações que Deus, usou Charles Spurgeon como um grande pregador do Evangelho, onde muitas almas se converteram ao Senhor. Spurgeon nasceu em Kelvedon, na área rural de Essex, Inglaterra, em 19 de junho de 1834, e desde sua infância esteve envolvido com a tradição não conformista. Seu avô, James, e seu pai, John, eram ministros congregacionais. Por motivos financeiros ou por causa da saúde de sua mãe, passou os primeiros anos de sua adolescência na casa do avô em Stanmore, onde teve contato com obras puritanas como O Peregrino, de John Bunyan, já falamos também aqui sobre John Bunyan, Um Guia Seguro para o Céu, de Joseph Allen, e Convite para Viver, de Richard Baxter. Depois de uma luta de alguns anos sob convicção de pecado, chegou a uma pequena capela metodista em Colchester, onde ouviu o texto: Olhai para mim e sede salvos, vós
todos os limites da terra. Isaías 45, 22. Se convertendo aos 15 anos, em 1850. Como ele escreveu depois, de pronto enxerguei o caminho da salvação. Nesse mesmo ano foi estudar numa escola perto de Cambridge. Embora tivesse sido criado como um congregacional, Spurgeon foi batizado numa igreja batista em Sleham Village. Com 16 anos, pregou seu primeiro sermão numa casa de campo em Tevisham. E em 1851, como pastor auxiliar, estava pregando regularmente para uma pequena capela batista em Walter Beach, em Cambridgeshire, ou Cambridgeshire, alguma coisa assim. Não sei falar inglês. Mas vamos lá. Em abril de 1854, Spurgeon aceitou um convite da Capela Batista de New Park Street, em Southwark, Londres, e começou o ministério que durou 38 anos. Essa igreja, no passado, fora pastoreada por gigantes da tradição batista, como Benjamin Keat, John Gill e John Rippon. No início, recebeu alguma publicidade desfavorável por causa de suas origens rurais e pouca instrução formal. Mas ele lutou para pregar toda a palavra de Deus, a lei e o evangelho, a lei quebrantando pecadores e o evangelho os restaurando. Essa congregação estava em decadência, reunindo não mais de 200 pessoas no auditório que comportava 1.200. Porém, em menos de um ano, o templo se encheu totalmente e logo Spurgeon estava pregando em Exeter Hall, enquanto o edifício da capela era aumentado. Em Londres, os jornais noticiavam que desde os tempos de John Wesley e George Whitefield não havia existido um interesse tão forte pelo cristianismo. Alguns membros da igreja alugaram depois o Surrey Gardens Music Hall. Infelizmente, ocorreu um desastre num culto de abertura. Alguém gritou que havia começado um incêndio e na correria 7 pessoas morreram e 28 ficaram feridas. Apesar desse incidente, com 22 anos de idade, Spurgeon era o pregador mais famoso de seus dias. Em 1855, seu primeiro aluno de teologia, T.W. Merdust, começou a frequentar toda semana a casa de Spurgeon para receber instrução teológica. Em 1857, surgiu outro estudante e em pouco tempo esse número chegou a 8. A seguir, 20. E finalmente, de 70 a 100 alunos que recebiam um curso de 2 anos no que ficou conhecido como Faculdade de Pastores, que continua hoje como a Faculdade Spurgeon, renomeada assim em 1923. Até 1891 foram preparados 845 ministros na faculdade. A ênfase era claramente teológica. Spurgeon disse que heresia na faculdade significa falsa doutrina na igreja. Afirmamos sem rodeios que a teologia da faculdade é puritana. Nossa experiência e leitura das Escrituras nos confirmam na crença nas doutrinas da graça, tampouco em moda. Minhas opiniões sobre o Evangelho e o modo de preparar os pregadores são peculiares. Pregadores das grandes e antigas verdades do Evangelho, ministros adequados para transmitir às massas, podiam ser encontrados mais facilmente numa instituição onde a pregação e a teologia eram as matérias principais, e não os diplomas e outras láureas. Muito bem, estamos falando sobre a vida de Charles Haddon Spurgeon. Desses alunos, muitos abriram novos campos e formaram novas igrejas na Inglaterra. Mas outras levaram o evangelho aos confins da terra. Ele apoiou vigorosamente seu amigo Hudson Taylor, o fundador da missão para o interior da China. Spurgeon ajudou financeiramente a missão e também indicou muitos candidatos entre seus alunos para ingressarem nesta organização. Como escreveu Ian Murray, Spurgeon acreditava que na reforma protestante Deus tinha restaurado esse corpo da verdade e que o mesmo fora resumido de forma magistral nos credos e catecismo dos reformadores e puritanos. Portanto, ainda em 1855, ele reeditou a Confissão de Fé Batista de 1689 para o uso da sua congregação.
e as crianças e jovens de sua igreja eram instruídos com um breve catecismo de Westminster, só editado na parte referente ao batismo. Mas, ao mesmo tempo que valorizava o ensino da doutrina saudável, ele alertava: quando morre o amor, a doutrina ortodoxa torna-se um cadáver, um formalismo sem poder. A adesão à verdade vira fanatismo azedo quando a doçura e a luz do amor de Jesus se vão. Perder o amor é perder tudo. Em 1861, havia sido edificado o tabernáculo metropolitano, um templo para 6.000 pessoas. Estas foram suas primeiras palavras ali proferidas em 25 de março. Nos dias de Paulo, a soma e a substância da teologia era Jesus Cristo. Proponho que o assunto do ministério dessa casa, enquanto durar essa plataforma, seja a pessoa de Jesus Cristo. Não me envergonho de jurar que sou calvinista. Não hesito em tomar o nome de Batista. Mas, se me perguntarem qual o meu credo, tenho de responder: é Jesus Cristo. Cristo Jesus é a soma e substância do Evangelho, a encarnação de toda a preciosa verdade, a incorporação gloriosa do caminho da verdade e da vida. O prédio já estava totalmente pago quando a construção, ou melhor, quando a congregação ocupou o lugar. Spurgeon ministrou ali por mais de 30 anos até sua morte. E o crescimento experimentado pela congregação foi surpreendente. O rol de membros aumentou de 314 em 1854 para 5.311 em 1892. Ele disse sobre tal crescimento: coloco-me diante de vocês para confessar com toda sinceridade, do fundo do coração, que atribuo a generosa prosperidade concedida por Deus a esta igreja muito mais às orações de seu povo do que a qualquer coisa que lhe possa ter me concedido. O tabernáculo abrigava a faculdade de pastores e uma sociedade de comportagem que enfatizava a distribuição da literatura cristã, chegando a vender em um ano 20.000 Bíblias. Em 1865, Spurgeon inaugurou a conferência anual da Faculdade de Pastores. Ele considerava a Semana da Conferência como uma das mais importantes do ano. Dedicava muito tempo, pensamentos, cuidado e oração no preparo das mensagens que dirigia às centenas de pastores e estudantes que, na ocasião, se reuniam vindos de toda parte do país. Spurgeon casou com Susanna Thompson em 1856 e tiveram filhos gêmeos. Um deles, Thomas, o sucedeu como pastor no tabernáculo metropolitano. Outro filho, Charles, foi pastor da Igreja Batista Greenwich. Spurgeon fundou um orfanato em Stockwell que cuidava de 500 crianças e também um lar de senhoras para mulheres idosas sem família que as sustentasse. Com o auxílio da esposa, Spurgeon organizou suas economias para criar um fundo de livros para ministros pobres. Rejeitou o título de reverendo por questões de princípios e recusou-se a ser ordenado por não possuir curso de teologia. Enfrentava graves problemas de saúde, inclusive às vezes entrando em depressão. Durante a vida de Spurgeon, foram publicados 2.500 sermões, e esse total chegou depois a 3.800. Um taquígrafo registrava seus sermões no domingo e ele os lia na segunda-feira. Após uma revisão, eram mandados para os editores. E todas as quintas-feiras, seus sermões impressos já estavam circulando nas ruas de Londres. Eles eram publicados em forma de panfletos, em jornais, inclusive nos Estados Unidos, e em revistas, e foram traduzidos para muitos idiomas. Seus sermões impressos formam uma impressionante biblioteca de 38 volumes. Estima-se que, em meados de 1899, seus sermões tenham chegado a cerca de 100 milhões de exemplares publicados em 23 idiomas. Já imaginou? Os sermões eram bíblicos e os textos que Spurgeon usava eram tratados dentro de seus contextos. Nesses sermões, ele expunha as doutrinas evangélicas reafirmadas na Reforma, tais como a corrupção do homem no pecado, a livre graça de Deus na eleição dos pecadores, a expiação de Cristo,
a suficiência das Escrituras e a perseverança dos santos. Acima de tudo, os sermões eram centrados em Cristo, como pode ser visto pelos títulos de alguns deles pregados em 1856 e 1857. Cristo em relação aos negócios do seu Pai, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, Cristo elevado, a complacência de Cristo, Cristo nossa Páscoa, Cristo exaltado, a exaltação de Cristo, Cristo na aliança, e o nome eterno. Sobre isso, Spurgeon declarou: de tudo o que eu gostaria de dizer-lhes, o resumo é este. Meus irmãos, preguem a Cristo, sempre e para sempre. Ele é todo o Evangelho. Sua pessoa, seus ofícios e sua obra deve constituir o nosso grande e todo abrangente tema. O mundo continua precisando ouvir falar de seu Salvador e do caminho para chegar a ele. Não somos chamados para proclamar filosofias e metafísica, mas o simples Evangelho. A queda do homem, sua necessidade de novo nascimento, o perdão mediante a expiação e a salvação como resultado da fé. São esses os nossos machados de combate e as nossas armas de guerra. Certa vez ele disse aos alunos: para serem pregadores eficazes, precisam ser teólogos autênticos. E para Spurgeon, essa teologia deveria ser bíblica. Seus sermões também eram práticos e suas aplicações derivavam diretamente do texto bíblico a da doutrina enfatizada. Por isso, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores ingleses de todos os tempos e o maior que os batistas já tiveram. Sem microfones e caixas acústicas, ele chegou a falar para 26 mil pessoas. Segundo consta, dificilmente houve um sermão que não tenha sido usado para a conversão de alguém. A teologia de Spurgeon encontrava suas raízes nos puritanos e nos reformadores. Ele deu seu testemunho quanto a esta tradição teológica, quando ele também chamava, de doutrinas da graça. Só usamos o termo calvinista como apelido. A doutrina que chamamos de calvinismo não se originou em Calvino. Cremos que ela flui do grande fundador de toda a verdade. Talvez o próprio Calvino a derivou principalmente dos escritos de Agostinho. E Agostinho obteve seus pontos de vista, sem dúvida, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto estudava diligentemente os escritos do apóstolo Paulo, e Paulo se recebeu do Espírito e de Jesus Cristo, o grande fundador da igreja cristã. Por conseguinte, usamos esses termos não por atribuirmos extraordinária influência ao fato de Calvino ter ensinado essas doutrinas. Poderíamos muito bem chamá-las por qualquer outro nome, se pudéssemos ser tão coerentes com o fato. As antigas verdades que Calvino pregou e que Agostinho pregou são as mesmas verdades que eu prego hoje em dia, pois de outra maneira eu estaria sendo falso para com minha consciência e o meu Deus. Não posso alterar a forma de uma verdade. Para mim não existe esse expediente de aparar as arestas difíceis de uma doutrina. O evangelho de John Knox é o meu evangelho. E esse evangelho que trovejou por toda a Escócia deve trovejar também por toda a Inglaterra. Spurgeon também escreveu vários livros, dentre eles O Tesouro de Davi, publicado em 1881, um comentário do livro de Salmos. E a partir de 1865, ele editou uma revista mensal chamada A Espada e a Colher de Pedreiro. A evangelização foi uma das ênfases de seu ministério. Spurgeon também não esquecia o nome de nenhum membro de sua igreja, evidenciando grande capacidade pastoral. Embora criticado frequentemente por não ter estudado na faculdade, seus sermões revelavam que ele lia muito, e a sua biblioteca pessoal continha 12 mil volumes. Grande parte deles de obra dos reformadores e dos puritanos. Hoje, essa biblioteca se encontra preservada no Seminário Teológico Batista Midwestern, em Kansas City, Missouri, nos Estados Unidos. Spurgeon se envolveu em controvérsias doutrinárias em pelo menos 3 ocasiões. A primeira controvérsia ocorreu na década de 1850. Ele lutou contra o hipercalvinismo, que compromete a responsabilidade moral do pecador e a livre oferta do Evangelho. E contra o arminianismo, que diminui a soberania de Deus e a liberdade da graça.
Em 1864, pregou um sermão contra o batismo infantil, atacando a ideia sacramental de uma regeneração ligada ao batismo, enfatizada pela ala católica da Igreja Anglicana, ofendendo um grande número de cristãos que antes o apoiavam, como Lord Shaftesbury. Por causa dessa segunda controvérsia, ele se retirou da Aliança Evangélica, um grupo apoiado pela ala evangélica da Igreja Anglicana, da qual fazia parte o piedoso e erudito bispo de Liverpool, J.C. Ryle. A outra controvérsia, que começou em 1887, ficou conhecida como a controvérsia do declínio, e foi originada principalmente porque vários ministros batistas perderam a convicção na inspiração das Escrituras e na divindade de Cristo, e estavam começando a abraçar o universalismo, afirmando que todos os homens serão salvos. Esta mudança começou com o surgimento de estudos críticos da Bíblia na Alemanha, e que foram conhecidos como alta crítica ou método histórico crítico. Este movimento era conhecido naquela altura como modernismo, mas depois passou a ser chamado de liberalismo teológico. O que acabou, só um parênteses, com a grande parte, hoje em dia, de muitas igrejas na Europa que deram muitos ouvidos, muita abertura ao liberalismo teológico, e com isso as igrejas se esvaziaram. Muito bem. E esta nova forma de interpretação da fé cristã estava adentrando nas faculdades teológicas e igrejas na Grã-Bretanha. Ao pressentir o que estava em curso, Spurgeon escreveu: estamos descendo ladeira abaixo numa velocidade sumamente arriscada. Vários membros das igrejas batistas seguiam o lema nenhum credo, só Cristo. E isso precipitou a crise, pois a posição de alguns deles era de que para ser membro da União bastava subscrever o modo de batismo por imersão. Spurgeon entendia que era necessário mais. Diante da acusação de ser intransigente, ele afirmou: antes que eu abandone a minha fé, terei de ser moído em pó. Ele entendia que era necessária uma confissão de fé verdadeiramente evangélica, sem concessões, sem ambiguidades, e que a aceitação da mesma fosse condição para a permanência da União Batista. E ele estava certo. Discernido sobre o que aconteceria no futuro, ele disse: nossa solene convicção é que as coisas em muitas igrejas estão piores do que parecem, e a tendência é de uma descida ainda mais acentuada. Leia os jornais que representam a escola liberal da discordância e pergunte-se quão longe poderão ir eles. Que doutrina ainda não foi abandonada? Que outra verdade será alvo de desprezo? Iniciou-se uma nova religião que não é mais cristianismo. Assim como o giz não é queijo, e essa religião destituída de honestidade moral intitula-se a velha fé com pequenas melhorias e, baseada nessa alegação, usurpa púlpitos que foram erigidos para pregar o evangelho. Por causa da rejeição da União Batista da Inglaterra, se exigiu uma subscrição confessional e sua tolerância com os pastores adeptos da alta crítica, e Spurgeon retirou-se da mesma, com extrema tristeza, em 26 de outubro de 1887. Como ele mesmo escreveu, ter comunhão com o erro conhecido e fundamental é participar do pecado. Mas em meio a essas lutas, ele podia dizer: dei-me a consolação do Senhor e sou bem capaz de tolerar o escárnio dos homens. Deixe-me descansar a cabeça no regaço de Jesus e não terei receio de descurar das preocupações e problemas. Se meu Deus me concede a luz de meu sorriso e sua bênção, isso será o bastante. Venham adversários, perseguições, malfeitores, Apolion em pessoa, pois para mim o Senhor Deus é sol e escudo. Reúnam-se nuvens e me cerquem, carregam um sol dentro de mim. Soprem ventos do norte gélido. Tenho um fogo vivo dentro de mim. Sim, morte, destrua-me, pois tenho outra vida. Uma vida à luz do semblante de Deus. Spurgeon considerou que a grande tragédia dessa controvérsia residia no fato de que os batistas colocaram a unidade denominacional acima da unidade confessional. Como Ian Murray escreve,
Ele era terminantemente batista, mas sua lealdade para com o movimento evangélico tinha precedência sobre todas as coisas que o aliavam com os batistas. Ele pregou seu último sermão no Tabernáculo Metropolitano em 6 de junho de 1891 e morreu em Menton, em Nice, no sul da França, em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos. Após uma prolongada enfermidade, em 4 de janeiro de 1892, Londres parou para o enterro de Charles Spurgeon. Os ofícios de seu funeral foram realizados pelo amigo e pastor Archibald Brown, no cemitério de West Northwood. Ao terminar o sermão, Brown diz: campeão de Deus, a tua longa batalha e nobre combate acabaram. A espada que estava em tua mão caiu finalmente. Um ramo de palmeira tomou o lugar dela. Não mais o capacete premiará a tua testa, pela preocupação constante dos teus pensamentos vibrantes sobre o combate. A coroa da vitória, entregue pela própria mão do grande comandante, é a prova evidente de tua nobre recompensa. Certa vez, Spurgeon disse: não devemos esperar ver recompensa imediata por todo o bem que fazemos. Sua boa palavra que temos proferido viverá. Talvez ainda não, mas algum dia vamos colher o que semeamos. Assim, ele descansou no Senhor, esperando a aurora da manhã da ressurreição, mas ainda hoje ele fala. É grande verdade, ainda hoje, Charles Spurgeon fala através dos seus livros, através dos seus sermões, e ainda hoje vidas são alcançadas pela ministração de Charles Haddon Spurgeon. Espero que você tenha sido edificado nessa tarde, né? Mais uma biografia para a nossa edificação. Um abraço ao nosso irmão Cristiano, né? Nossa irmã Sônia Maria, Joelma, Ana Márcia Mireles, ali em Manaus, meu cunhado Júnior Monteiro. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Você já sabe, compartilhe, né, esse estudo, compartilhe essa live, que você possa conhecer cada vez mais também de Spurgeon e como ele conheceu sobre o Evangelho, sobre Cristo, deve ser também a nossa meta e o nosso desejo. Que possamos pregar o Evangelho enquanto temos oportunidade para que as pessoas escutem a mensagem salvadora que há em Cristo Jesus. Muito obrigado. Né? Se inscreva em nosso canal Balaio Literário, compartilhe com seus amigos, para que eles também sejam edificados. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e à noite voltamos com a nossa devocional em família, a partir das 8 horas. Pai, muito obrigado por cada um dos teus filhos que assistiram, que ouviram, oh Deus, esta pequena biografia do teu filho Charles Spurgeon. Continua nos dando, Deus, inspiração diante dessas vidas, que a nossa fé possa se fortalecer, sabendo de tantas pessoas que serviram ao Senhor com fidelidade, que foram usadas, ó Deus, apesar de suas falhas, apesar de suas dificuldades também, foram usadas, ó Deus, com graça, ó Deus, para a propagação do teu evangelho. Abençoa a todos e usa cada um de conformidade com o teu querer. Assim que oramos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém e amém.